Dando continuidade ao nosso tema geral, Sola Escritura, hoje, quarta-feira, 29 de abril, temos o subtema As Escrituras interpretam as Escrituras. Ou seja, a própria palavra de Deus se auto-explica. Muitas pessoas ao redor do mundo questionam a linguagem da Bíblia e algumas dizem que não conseguem compreender as suas mensagens por conta da linguagem rebuscada que a Bíblia tem. Mas será que isto é uma verdade? Vimos ontem, através do nosso tema, que a Bíblia tem uma mensagem clara. O fato também de não entendermos os pormenores dos versículos bíblicos não é uma desculpa para não lermos a palavra do Senhor. Porque quando deixamos que as Escrituras esclareçam partes das próprias Escrituras, em que ideias e palavras são repetidas, devemos levar em conta tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre determinado assunto. A comparação cuidadosa e o estudo devem ter prioridade sobre qualquer comentário ou autor secundário que escreva sobre tópicos da Bíblia ou faça uma interpretação das Escrituras. Mesmo a profetisa Ellen White não deve ser usada como atalho para o estudo atento da Bíblia. Embora possamos obter informações valiosíssimas em seus escritos, ela não substitui uma investigação completa do livro sagrado. Vejam a estratégia que Jesus utilizou para explicar aos discípulos e tirar as suas dúvidas quanto ao seu ministério. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que têm sucedido nestes dias? Quais coisas? Jesus Nazareno, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Foi traído e crucificado. Algumas mulheres dentre nós dizem que o sepulcro está vazio e não sabemos para onde levar o nosso Senhor. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Pensai nas palavras que os profetas escreveram concernentes a esse Messias. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Essas e muitas outras coisas foram escritas. Como tens tanto entendimento das Escrituras que nos faz chorar ao ouvi-las? E para onde vais nesta estrada de Emaús? Para a casa do meu pai. Podemos ler sobre este episódio da vida de Jesus em Lucas 24, 27, 44 e 45 e entendermos como Jesus se referiu às Escrituras para explicar quem Ele é e como podemos usar as Escrituras também em nossa vida diária. De acordo com o texto, Jesus usou as Escrituras para explicar sua missão, porque elas testificam dele e nós também podemos usá-las para conhecê-lo. A beleza de deixar as Escrituras interpretarem a si mesmas é que elas esclarecem ainda mais o seu significado. Ao fazê-lo, não reunimos indiscriminadamente várias passagens para provar nossa opinião. Ao pensar, por exemplo, em uma doutrina como o estado dos mortos, concentrar-se em poucas passagens escolhidas poderia levar ao erro. Por que é importante ler tudo o que a Bíblia diz sobre um assunto para entender melhor o que ele ensina? A Bíblia auto se explica. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo e também a relação entre suas partes.
deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Ao compararmos as Escrituras com elas mesmas, é importante estudá-las completamente. Se possível, devemos fazê-lo em suas linguagens originais, ou pelo menos com uma tradução bíblica apropriada, fiel ao significado contido nos originais hebraico e grego. Embora o conhecimento das linguagens originais não seja necessário para se ter uma boa compreensão da Bíblia, certamente ajuda quando possível. Caso não haja essa possibilidade, ou seja, se você não tiver uma Bíblia com a linguagem próxima do original, mas você deve estudar a palavra de Deus com atitude de humildade, submissão, com ajuda e oração e com a ajuda do Espírito Santo. Se assim o fizer, certamente você compreenderá o que Deus tem a dizer para você. No estudo de hoje, Jesus Cristo nos deixou uma grande lição. Ele utilizou o Antigo Testamento, que era a Bíblia da sua época, para explicar o seu ministério, sua morte e ressurreição aos discípulos que tinham dúvidas. Nós também devemos usar a palavra de Deus para compreendermos melhor o seu plano de salvação. Se você talvez tenha tirado conclusões precipitadas da palavra de Deus, leia mais as Escrituras com oração e com a ajuda do Espírito Santo e Deus vai te abençoar. Oremos então. Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo, que nós possamos colocar a Tua palavra, ó Senhor, como nosso guia de prática, como luz, como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus.